Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja com todos, sobre todos, nesta noite. Queremos agradecer ao todo o pessoal que tem trabalhado para a realização deste culto, desde aqueles que ficam à porta. Hoje temos a Silene ali à porta. Hoje pela manhã tivemos o diácono José Geraldo Gera, hoje a diaconisa Silene. Também aos irmãos aqui do Ministério de Louvor, a Rose, a Elisângela, que estiveram na direção deste louvor, o pessoal que está lá transmitindo, na transmissão do culto, na projeção dos slides. Nós queremos, o Lucas lá no som, nós queremos agradecer a todos. O pessoal que hoje trabalhou com a Kombi, foram buscar algumas famílias que estão participando da nossa igreja. Nós queremos agradecer a esses irmãos que têm se dedicado à obra do Senhor e todos os demais irmãos que têm trabalhado na obra do Senhor durante a semana. Nós estamos no mês da família e nós temos um tema para esse mês. Todo ano, no mês de maio, nós separamos o mês inteiro para falarmos sobre a família. Família como a família cristã. Família não é uma criação humana, a família é uma criação de Deus. Deus, quando criou o homem, a mulher, o ser humano, ele constituiu a família. A família é uma criação de Deus. E como criação de Deus, Deus tem uma vontade para a sua família. Deus quer que as famílias vivam bem. E por isso, Ele então tem tantos ensinos na sua palavra para o relacionamento familiar. E nós entendemos pela palavra de Deus que nós precisamos, como igreja, sempre estarmos voltando a este tema e extraindo da palavra de Deus orientações para a nossa vida, para como devemos viver em família, aquilo que Deus quer, qual a vontade de Deus para a família. E este ano, o tema dessa série de mensagens, desse mês de maio, é a família e suas prioridades. Pergunta qual é a prioridade da sua família? Qual a prioridade da minha família? O que nós temos colocado como prioridade de busca para a nossa família, para para minha esposa, para os meus filhos, os avós, para os seus netos? O que passa mais tempo ocupando a sua mente durante todo o seu dia, durante toda a sua semana? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e 7 em cada 10 crentes, 7 em cada 10 cristãos frequentam a igreja, entendem que precisam dedicar mais tempo a assuntos espirituais. Por que as nossas prioridades não são as que deveriam ser? Porque as nossas prioridades não são aquelas que nós entendemos que deveriam ser nas nossas vidas. O pastor Tim Keller, no livro Deuses Falsos, Como Resistir às Idolatrias que Prometem um Mundo, mas Cobram um Preço Alto Demais, fala sobre a questão da cultura. Como que é a nossa cultura? O que a cultura ocidental prega, quais são os valores que são pregados em nossa cultura. E então, o pastor Tim Keller, esse livro é um livro muito interessante, aconselho vocês lerem esse livro, Deuses Falsos. Fala então que a nossa cultura não é somente uma cultura secular, mas é uma cultura idólatra. Temos em nossa cultura muitos ídolos. Muitos ídolos. E ele escreve o seguinte: as culturas ocidentais seculares transformaram em ídolo a liberdade individual
E isto leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo e ao endeusamento do amor romântico, da beleza física e do lucro. Neste livro é interessante quando ele vai falar sobre o Deus do amor romântico. Ele conta a história de uma mulher que ela sempre buscou a sua satisfação em relacionamento com homens. E ela estava com um e não dá certo aquele relacionamento, ela busca outro e não dá certo aquele relacionamento, e ela busca outro e não dá certo, e ela fica numa eterna busca, até que ela vai num psicólogo, vai fazer tratamento. E aí o psicólogo orienta para ela, ora, você está numa busca, e você está buscando a sua realização no relacionamento. E o psicólogo então orientou a ela a buscar, a fazer outro tipo de busca, a buscar na carreira. Ele aconselhou para ela, por que você não vai estudar, não vai procurar um trabalho, não vai... E então ela mesma pensou assim, ora, eu estou trocando um ídolo por outro, porque aí também eu vou buscar a minha realização pessoal na carreira, nos estudos, em um trabalho, que é o que ele diz aqui, que é a ideia do carreirismo, né? Então, essa mulher foi então conversar com o pastor Tim Keller, e essa mulher foi conversando com ele dizendo isso. E daí, então, o pastor Tim Keller orientou dizendo que é isso mesmo, a cultura ocidental, ela vai dando ídolos para nós seguirmos. A realização pessoal em alguma coisa que essa nossa cultura oferece, né? Jesus tem outra proposta, né? Jesus tem outra proposta de prioridade em nossas vidas, de busca para as nossas vidas. Uma proposta correta, uma proposta certa. Então ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34. Mateus 6, 33 e 34. Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus apresenta algo para nós buscarmos em primeiro lugar, que é o reino de Deus, a sua justiça. É isto que Jesus então propõe para nós, os seus discípulos, dizendo, em primeiro lugar na vida de vocês deve estar o reino de Deus e a justiça de Deus, não as demais coisas. As demais coisas vêm a reboque, mas a nossa vida só é organizada, nossa vida só passa a ter direção correta, só passa a fazer sentido quando nós então colocamos o reino de Deus e a sua justiça como busca prioritária das nossas vidas. E essa busca e essa prioridade do reino de Deus e da justiça de Deus precisam ser também, lógico, para as nossas famílias. Então, esse é o tema. Qual é a família e suas prioridades? Qual é a prioridade da nossa família? E a partir disso, então, nós falamos da centralidade que deve ter em nossas vidas do culto dominical, do culto semanal, sendo o culto a Deus no domingo que vai dar direção às nossas vidas. Nós não podemos passar uma semana, ou seja, 7 dias, sem ter um tempo, um dia reservado a Deus, que nós entendemos agora que é o domingo, e dentro deste dia nos reunirmos, né, para cultuar a Deus. Porque o culto a Deus é o que vai dar direção a toda a nossa semana. Ou seja,
quando nós estamos cultuando a Deus, quando nós separamos um dia, e dentro desse dia que separamos para Deus, o domingo, o dia do Senhor, nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós estamos com isso buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. No culto devemos ver o que acontece no culto. No culto, nós devemos ver com os olhos espirituais quem Deus é e como Ele está. Quem Deus é? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Como Ele está? Assentado no alto e sublime trono. E aí, então, no culto, nós adoramos a esse Deus. Nós adoramos não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é e como Ele está, governando sobre todo o universo e sustentando todo o universo. E dessa forma, então, no culto, nós nos enxergamos. Porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Deus sabe. É no encontro com Deus que nós descobrimos quem nós somos, e quem nós somos, e como nós estamos. Nós descobrimos que somos pecadores e estamos vivendo em pecado. E por isso, então, vem um momento no culto, um momento de confissão. E neste encontro comunitário com Deus, o Deus Todo-Poderoso, desfrutamos então do seu perdão, da sua misericórdia. E em seguida, como nós estamos fazendo nesse momento, nós ouvimos a voz de Deus e depois de ouvirmos a voz de Deus, voltamos para a nossa vida comum para vivermos em obediência à missão dada e refletirmos a luz de Jesus para a glória de Deus Pai no nosso dia a dia. Por isso, então, o culto a Deus, este encontro precisa ter prioridade em nossa vida. Por isso, o culto não se falta, não existe falta de culto. Isso não é permitido por Deus. As pessoas às vezes falam assim, vou faltar o culto hoje. Como assim? Não faz sentido isso? Como que eu vou faltar o culto? Ou seja, a minha vida naquela semana não vai ter nenhum sentido, ou pelo menos eu não vou me encontrar com meu Deus, ou seja, Deus não é prioridade em minha vida. E outra coisa, culto não se chega atrasado. Isso não é permitido pelo próprio Deus, porque quando nós chegamos atrasados no culto, nós perdemos essas partes importantes. Quando nós chegamos atrasados no culto, nós estamos dizendo, aquela parte não é importante para mim. Mas não é nós que dizemos qual é a parte que é importante para nós. É Deus que diz para a gente o que é importante para a nossa vida. E por isso, então, na sua palavra, nós temos toda a liturgia do culto. Não feita por nós, não feita pelo liturgista, mas feita pelo próprio Deus. Aprendemos isso na sua própria palavra. Deus quer que nós nos reunamos desta forma como nós nos reunimos aqui. O culto, ele é algo da mente também, né? Nós compreendemos, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Culto não é uma criação humana, mas é algo que vem dos céus para as nossas vidas e para a vida da nossa família. Por isso, então, qual é a prioridade da nossa família? Qual é a nossa prioridade? Qual a prioridade da nossa família? Nós demonstramos que é o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, indo aos cultos. Nós passamos por um período muito difícil, a igreja está passando, lógico, um período muito difícil, de não poder se reunir. Ainda, há pouco, várias e várias igrejas em todo o Brasil e no mundo não podiam se reunir por causa da pandemia. Isso é uma grande barreira, mas cada crente deveríamos ter a consciência de que mesmo não podendo nos reunir no culto na igreja, nós não poderíamos deixar de passar uma semana sem cultuar a Deus. E por isso todo o nosso esforço desta igreja e de várias outras igrejas, e bendita a internet, porque nós podemos transmitir os cultos e as pessoas puderam participar de suas casas. Exatamente por causa desta
prioridade que nós temos de nos reunirmos para cultuar ao Senhor. E o Isaías, então, no final do culto a Deus, foi o texto que nós estudamos, Isaías capítulo 6, no versículo 8, então ele diz: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o culto tem esse objetivo, de no final nós chegarmos, depois de ouvirmos a voz de Deus, dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E nós vamos para a nossa vida comum, entendendo que nós não estamos nesse mundo a passeio, nós não estamos nesse mundo como turistas. Nós estamos neste mundo, nós somos enviados ao mundo para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do seu grande amor, da sua grande misericórdia, da salvação que temos em Cristo Jesus. Prioridade na nossa vida, centralidade do culto semanal a Deus. Em nossa segunda mensagem, falamos sobre os dons, habilidades que recebemos do próprio Deus para usarmos na igreja, em serviço na igreja e em serviço no mundo. Quais os nossos dons? Estamos os usando ao serviço ao próximo na igreja? Temos procurado descobrir quais os dons que Deus deu também, não somente a nós, mas aos nossos filhos e netos, para que eles também exerçam os seus dons na igreja. Nós estamos envolvidos na igreja, nossos filhos estão nos vendo envolvidos na obra do Senhor. Queremos que os nossos filhos e netos se envolvam na obra do Senhor. Então isso tem que ser uma prioridade para nós e para a nossa família. Ora, se Deus derrama sobre cada crente, sobre cada discípulo de Jesus, dons e talentos, nós precisamos colocá-los em prática. E é por isso, então, que o apóstolo Paulo, e isto também faz parte do nosso culto a Deus. Então, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele escreve o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, Paulo, aqui, nesse momento, Paulo não está falando do momento específico de culto quando nos reunimos, mas Paulo está dizendo que a nossa vida precisa ser um culto a Deus. Nós precisamos nos entregar em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o nosso culto diário, nosso culto durante toda a semana. E ele então diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, como nós falamos da questão da cultura, dessa cultura idólatra que nós vivemos, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que nós utilizemos os dons que Ele nos dá ao serviço dele, ao serviço da igreja e ao serviço do mundo. Por isso, então, lá no mesmo capítulo, versículos 6 a 8, Paulo então diz o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: use. Se você recebeu de Deus, use isso. Se você recebeu de Deus alguma coisa, ponha isso como uma prioridade em sua vida. E dedique-se ao dom que Deus te deu para servir a igreja, para servir ao próximo. Isso deve ser prioridade na nossa vida. O nosso envolvimento na obra do Senhor e o envolvimento dos nossos filhos e netos na obra do Senhor. Prioridade da nossa vida e prioridade da nossa família. Hoje eu queria ler com os irmãos o texto que está registrado em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25,
do verso 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. São palavras de Jesus. Jesus vai contar uma parábola aqui. E nós vamos ver o que essas palavras de Jesus têm a ver com o tema proposto para nós estarmos falando aqui. Estamos tratando nesse mês. Jesus diz o seguinte: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Esses talentos aqui uma moeda, um valor monetário. Um talento hoje corresponderia a mais ou menos, ou pouco mais de $1.000. Então, vamos colocar aí R$5.000. Cada talento valendo mais ou menos R$5.000. Para a gente ter uma noção melhor dessa parábola que Jesus está contando. O texto segue e Jesus continua dizendo o seguinte: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu senhor. Veio também o que tinha recebido, participe da alegria do seu senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento e disse, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Versículo 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Só uma breve explicação aqui. Esse senhor, ele não está concordando com o que esse último servo disse, viu, gente? Ele não está concordando. Este senhor aqui da parábola, ele não é deixa eu achar aqui. Ele não é um homem severo. Ele não é um homem severo. Isso é a ideia do último servo que recebeu 1 talento. Mas ele diz, né? Então, versículo 27, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, para nós entendermos esta parábola melhor, precisamos entender todo o contexto do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que fala sobre o discipulado.
E Mateus fala do discipulado de uma forma muito radical, porque Mateus está escrevendo este evangelho para uma comunidade judaica cristã. Pessoas que eram acostumadas à severidade da observância da lei do Antigo Testamento, que haviam se convertido a Cristo. E Mateus, então, escreve este evangelho falando do que é ser discípulo de Jesus, mas o que é ser discípulo de Jesus é uma coisa muito radical, mais radical do que eles quando estavam seguindo rigidamente a lei do Antigo Testamento como na Antiga Aliança. Agora eles haviam se convertido a Cristo, formaram uma igreja basicamente de judeus cristãos, judeus que haviam se convertido a Cristo. E então, o evangelho de Mateus é o evangelho mais radical em termos do que é seguir a Cristo, né? Então, esse é o contexto de todo esse evangelho, né? Qual o contexto deste capítulo, do capítulo 25, em que nós encontramos essa parábola? Vocês percebam aí nas suas Bíblias que essa parte começa no capítulo de número 24. Capítulo 24 de Mateus, então nós temos os sinais. Capítulo 24 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus falando o sinal do fim dos tempos. E Jesus então começa a falar a partir do versículo do capítulo 24 de Mateus, tudo o que iria acontecer até o fim dos tempos. Que fim dos tempos é esse? Ele está falando da sua segunda vinda. Antes de ir para o Pai, antes de voltar para o Pai, Jesus então começa a falar da sua segunda vinda. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai e volto. Enquanto eu não volto, como vocês devem viver a vida de vocês? Como vocês devem me seguir? E então, nós estamos nesse tempo, entre a primeira vinda de Cristo Jesus aqui e a sua segunda vinda que ocorrerá no futuro. Então, e Jesus começa então a descrever várias coisas que vão acontecer até a sua volta. E quando você lê o capítulo de número 24 de Mateus, você vai descobrir que todas as coisas que Jesus falou já estão acontecendo. Não vão acontecer ainda, elas já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. E aí surgiu no coração dos discípulos qual o dia? E no capítulo 24, versículo de número 36, Jesus então diz que nem ele, Jesus, naquele momento sabia que dia seria isso. Por quê? Porque Jesus está ali como homem, como ser humano igual a nós. E naquele momento o Pai não havia revelado a ele qual dia seria da sua segunda vinda. Hoje Jesus sabe qual o dia que ele vai voltar, porque Jesus está em glória com o Pai. Mas nesse momento, ele diz que nem ele sabe, isso está reservado ao Pai. E então começa o capítulo de número 25. Por causa disso, então, como que nós devemos viver? E aí Jesus conta uma primeira parábola, no capítulo 25, que é a parábola das 10 virgens. E a parábola das 10 virgens nos fala de que num casamento, é uma parábola, num casamento estavam lá as 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? Elas são damas de honra do casamento. São damas de honra da noiva. O trabalho de uma dama de honra, naquele tempo, num casamento, era de preparar a noiva e esperar o noivo vir buscar a noiva para a festa nupcial, que podia durar até 7 dias. Então, como que era o casamento? O casamento, a noiva ficava na sua casa, eles já estavam
já estavam noivos, já estavam prometidos em casamento, era isso que era o noivado. Eles já consideravam como casados, mas ainda vivendo separados. E então ocorria o casamento. Como que era o casamento? A noiva ficava preparada em sua casa, esperando o noivo chegar. O noivo vir fazer o quê? Buscar a sua noiva. E na preparação da noiva tinha então as damas de honra, que é exatamente essa parábola que Jesus está contando aqui. Só que o que aconteceu? O noivo demorou. Nessa parábola, o noivo demora a vir. Demorando a vir, todas as damas, elas dormem. E o noivo vem à meia-noite. Isso é hora de vir o noivo, mas esse noivo da parábola de Jesus veio à meia-noite. E elas então acordam. E elas então se preparam para receber o noivo. E elas têm então tochas em suas mãos, só que essas tochas precisam ser embebecidas com óleo. Para que elas se mantenham acesas, elas precisam de 15 em 15 minutos serem colocados óleos. Um óleo para fazer o fogo, para manter o fogo aceso, para manter o fogo. E então 5 delas guardam óleo, e as outras 5 não têm óleo. E as que não têm óleo para colocar nas tochas, pedem àquelas que têm. Só que as que têm dizem assim: eu não posso dar para vocês, porque vai faltar para mim. Vão e então comprem o óleo para vocês. Só que é meia-noite. E elas então saem e não encontram onde comprar. Quando elas voltam, o noivo já veio e já entrou na festa. Já entrou nas bodas, né? Que era a festa de casamento. E as 5 ficam então do lado de fora. E a conclusão desta parábola, versículo 13, capítulo 25 de Mateus, versículo 13, Jesus então diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, quem são essas damas prudentes que mantiveram o óleo, conseguiram manter as tochas acesas e entraram nas bodas do Cordeiro? Esses são os fiéis, são os crentes, são os verdadeiros crentes, que estão vivendo esta vida aqui, mas não estão distraídos com as coisas desse mundo. Estão atentos aos sinais que Jesus falou no capítulo de número 24. Esses não vão ser surpreendidos, esses não são nunca surpreendidos. Mas as outras damas, as outras 5 damas que ficaram do lado de fora da festa, representam aquelas pessoas que não são os fiéis, que não são os crentes, que vivem nesta vida aqui distraídos com as coisas desse mundo e não estão atentos aos sinais de que Jesus havia falado no capítulo de número 24. E então finalmente chegamos à parábola que Jesus então contou, a parábola que nós lemos hoje, que é a parábola conhecida como a parábola dos talentos, mas que poderia ser chamado como a parábola dos mordomos, né? Jesus então conta essa outra parábola para falar também do fim dos tempos, para falar também do que vai acontecer no fim. E então Jesus conta uma parábola para explicar melhor isso. Jesus então conta que um senhor reparte os seus bens para os seus servos. A um ele dá uma quantidade de dinheiro muito grande. A outro ele dá uma quantidade de dinheiro grande, mas menor do que o primeiro. E ao terceiro ele dá uma quantidade menor do que o segundo também. E e esse senhor vai fazer uma longa viagem. E depois de muito tempo, ele volta e presta e vai pedir então contas daquilo que ele deixou para aqueles seus mordomos cuidarem, aqueles seus servos cuidarem. E então, o primeiro que recebeu uma quantidade muito grande de dinheiro, se apresenta ao seu senhor com o dobro da quantidade.
Ou seja, muito mais dinheiro. E o seu senhor fica feliz com ele. E ele diz, bom servo, fiel servo. Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O segundo também se apresenta e diz, aqui está, eu também, durante esse longo tempo de viagem que o Senhor passou, eu multipliquei aquilo que o Senhor confiou a mim para eu cuidar. E ele diz a mesma coisa, bom servo, fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria, para o gozo do seu Senhor, entra para a festa. E aí se apresenta o terceiro. E o terceiro fez uma coisa aparentemente estranha para nós, ele cava um buraco e enterra o dinheiro. Mas isso para eles não era uma coisa estranha, isso era uma prática. Uma das formas de você ter seguro, né, o seu dinheiro era cavar um buraco no chão, literalmente, cavar um buraco no chão e enterrar o dinheiro. Você não multiplicava ele, mas pelo menos você tinha esse dinheiro em segurança. Essa era uma prática da época. E aquele homem, então, quando o seu senhor volta, depois de muito tempo, ele apresenta a mesma quantidade. E o seu senhor diz que ele foi um servo mau, um servo negligente. E ele diz, tirem o dinheiro dele, dê ao que tem mais. E lancem ele fora para o local onde lance fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. De que Jesus está contando aqui? Jesus está contando aqui do fim dos tempos. Ele está dizendo que no fim haverá essa separação. Entrará no céu, entrará na festa, nas bodas do Cordeiro, os fiéis, só entram os fiéis a Deus. E outros ficarão do lado de fora. Eles parecem ser o mesmo tipo de pessoa, mas no fim, Jesus está dizendo, haverá pessoas que ficarão do lado de fora. E quando ele diz aqui, lancem fora para um local onde haverá choro e ranger de dentes, Jesus está falando, é só vocês lerem todo o capítulo número 25, vocês vão ver lá que este local é o inferno, o local preparado para o diabo e seus anjos. Então, o que esse texto está nos falando? Esse texto está nos dizendo que tudo que nós temos, não é nosso. É algo que Deus confiou a nós. O meu dinheiro, o seu dinheiro, seja muito ou pouco, não é seu, é de Deus. O seu estudo, os seus diplomas, a sua formação acadêmica ou não formação acadêmica, o seu trabalho, aonde você trabalha, não é seu, não é meu, é do Senhor. A sua família, a minha família, minha esposa, o meu filho, a minha família lá no Rio de Janeiro, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha família, não é minha, é do Senhor. Tudo o que nós temos não é nosso, é algo dado por Deus para nós cuidarmos. É por isso que, quando nós falamos de dízimo, por exemplo, nós não dizemos, vamos pagar o dízimo. Dízimo não é algo que se paga. Dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos, é algo que nós, tão e pura e simplesmente, devolvemos a Deus, mas pertence a Ele. Os 100% daquilo que nós recebemos, pertence a Deus, não é nosso. E nós devolvemos uma parte, a 10ª parte, para a obra de Deus. E vivemos com as outras 90%. É isso, é esta a ideia. Não é um pagamento, dízimo não é um pagamento. Então, por isso que
nada é nosso. É isso que Jesus está querendo dizer nesta parábola. Esse seu Senhor que foi e voltou, é Ele mesmo, que foi e deixou para nós todas as coisas, para nós cuidarmos. Mas tudo pertence a Ele. Não há 1 metro, 1 centímetro nesse chão que nós pisamos. Não há 1 centímetro nesse universo que não pertence a Ele. Tudo Ele criou. Nada do que existe não foi criado por Deus. Tudo pertence a Ele. Então é isto que Jesus está querendo dizer nesta parábola. Agora Jesus está dizendo o quê? Que Ele foi. Né? Ele estava dizendo que Ele ia morrer na cruz, Ele ia ressuscitar ao 3º dia e Ele ia subir aos céus e estaria ao lado de Deus Pai, governando sobre todas as coisas. Ele está lá, mas Ele diz nessa parábola que Ele então volta. E quando Ele voltar, o que Ele vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos prestar conta a Ele, porque nada é nosso, tudo é dEle. E a questão é, o que nós fizemos com aquilo que Ele deixou para a gente cuidar? Nós multiplicamos? Né? Nós vivemos para multiplicar, para transformar? O texto aqui, embora esteja usando uma figura monetária, né, de uma relação de finanças, lógico, o texto não está falando sobre dinheiro. O texto não está dizendo para nós multiplicarmos a nossa riqueza. Não é nesse sentido. Ele está dizendo, aqui o valor é tudo aquilo que nós temos, a própria vida. Assim como as damas precisam estar vigilantes quanto o dia que ele irá voltar, prestando atenção nos sinais do fim dos tempos, nós como servos de Deus precisamos estar trabalhando, multiplicando aquilo que nós recebemos. Né? E tanto é que existe uma outra parábola, essa em Lucas capítulo, um rápido texto, Lucas capítulo 12, versículo 15 a 21, que nos diz o seguinte: então, Jesus disse assim, Lucas 12, 15 a 21, Jesus disse, então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Este outro evangelho, o evangelho de Lucas, fala muito dessa questão da riqueza, né? Da riqueza e desta riqueza, o que é ser rico para com Deus. Então, o que Jesus está dizendo nessa parábola é como nós estamos vivendo a nossa vida. Tudo é dele e ele confiou tudo para nós cuidarmos. Como nós estamos vivendo esta vida? Tanto é que ao final deste capítulo, Jesus então fala do nosso serviço durante a vida. E aí ele fala mais diretamente do fim. Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus então diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está proposto desde a criação do mundo.
Por tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. O que Jesus está dizendo é que a multiplicação é este serviço a Deus e este serviço em amor ao próximo. É o que nós fazemos com os nossos recursos, é o que não são nossos, que são deles, que é dele, é o que nós fazemos com o nosso tempo, é o que nós fazemos com a nossa família, que não é nossa, é dele. É como consagramos ou dedicamos isso que temos a Deus para o bem da humanidade, para o bem das pessoas. E deixa eu explicar uma outra coisa aqui. Jesus não está falando que a salvação é meritória. Não é porque fazemos essas coisas é que vamos ser salvos no fim. Não. Percebam que Jesus diz que essas coisas são uma herança. Uma herança. Preparada desde a criação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo. Ou seja, antes que fizéssemos alguma coisa, Deus já tinha preparado isso para nós. E é uma herança. Herança você recebe. Você não trabalha para a sua herança. Herança é algo dado a você. Então, é esta a ideia. Mas o que Jesus está dizendo em todo este capítulo 25, ele está dizendo que nós devemos viver esta vida vigilante, prestando atenção na vida o que realmente é importante. E não ficarmos distraídos com as coisas desse mundo, que tantas vezes nós colocamos como prioridade em nossa vida. Que nós devemos multiplicar, no sentido de expandir aquilo que nós temos recebido. Se temos recebido coisas boas, multiplicar isso, fazer com que isso alcance mais pessoas. Se somos então acolhidos, se somos então alimentados, se somos então protegidos, se temos então saúde, devemos então compartilhar isso com as outras pessoas. Agora, Jesus não está dizendo que quando fazemos isso, recebemos a salvação. Ele está dizendo que os seus discípulos vivem assim. Isso faz parte da vida deles. Né? E no fim, esses então, que são os seus fiéis, que são os crentes em Cristo Jesus, os verdadeiros crentes, os verdadeiros fiéis, no fim, ele nos dirá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Entrem e recebam como herança o reino que lhes foi preparado. Eu queria terminar esta mensagem falando um pouco dessa questão de como, já que o nosso tema é família, o que temos feito com os nossos filhos? Né? Eu falei aqui no início, na verdade, o início da série de mensagens, nós falamos da prioridade do culto a Deus semanal. E depois nós falamos sobre a questão dos dons e talentos que nós devemos colocar diante de Deus, a nossa vida em culto ao Senhor. E aqui Jesus está nos dizendo que nós devemos multiplicar aquilo que nós recebemos. Né? Então, tudo aquilo que temos não é nosso, é de Deus, e então pensarmos um pouco na família. Essa semana, alguns irmãos já leram esse texto. Eu coloquei nos grupos da nossa igreja, alguns irmãos já leram, e achamos muito interessante
que é o título de uma mensagem que se chama Pare de Infantilizar os Jovens. E esse texto nos faz refletir um pouco como nós temos trabalhado com os nossos filhos. E o texto diz o seguinte: a Bíblia não trata de jovens, propriamente dito. Fala de crianças e de adultos somente. O termo adolescente é bem recente na história, sequer aparece na Bíblia. A igreja, de modo geral, não sabe criar o jovem, muito menos o adolescente. É a idade em que a criança quer explorar a liberdade para agir como adulto sem a cabeça ou responsabilidade de um adulto. E nós perpetuamos isso, pegamos leve, não cobramos tanto assim e dizemos, afinal, são adolescentes. Há um século, o adolescente já tinha a enxada na mão, trabalhava, deixava de ser criança, ajudava com as contas da casa. Hoje, ele grava vídeo para o TikTok. Não exigimos deles porque, entre aspas, precisam do seu espaço. Mas depois, não sabemos porque nunca cresce e não se portam como adultos. Sabe quem mais leva o jovem a sério na sociedade hoje? O tráfico. Tráfico de drogas, né? Desde cedo investe no jovem, ensina o que desejar, dá curso profissionalizante, oferece plano de carreira. Quem também valoriza o jovem é a militância política, tanto que dominou as universidades, pois sabia que ali seria capaz de desarmar, literalmente, a futura concorrência, criando adultos que não oferecem resistência. O que a igreja fez durante isso? Organizamos gincana, noite brega, fizemos louvorzão e festa de música eletrônica gospel. Ensinamos que o jovem cristão pode ser tão divertido, ensinamos que o jovem cristão pode ser tão divertido quanto o não cristão, mas sem sexo, bebida ou droga. E nos convencemos de que estamos certos dizendo, pelo menos estão na igreja. Daí, o jovem cristão aprendeu a se divertir. Mas quando a diversão do mundo fica mais legal, saem da igreja. E ainda há quem pergunte por quê. Então, como lidar com o jovem cristão? Trate-o como adulto que está se tornando. Ensine o que se esperar de um homem e de uma mulher cristã. As responsabilidades que a vida trará. Como lidar com o mundo. Fale sobre os desafios que enfrentarão no mundo real. Ensine-os o que Deus espera de homens e mulheres fiéis a Ele. Não são mais crianças. O próximo passo é crescer. Deixar pai e mãe e administrar um lar, discipular filhos. E não ficar jogando videogame no sofá da casa dos pais até 30 e poucos anos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas a teologia é pesada, mas teologia é pesado, né? O jovem estuda inglês, espanhol, química, estuda para o vestibular e não consegue lidar com o panorama bíblico? Introdução às doutrinas centrais da fé cristã? Quem te contou esta mentira? Eles não se interessam porque ninguém os ensinou a desejar essas coisas. Partimos do preconceito de que o jovem vai achar chato e que temos que concorrer com o que eles veem no celular. Será que o jovem de hoje está sendo preparado para morrer para o mundo? Ou apenas a não ficar, escolher e esperar, ser loucos por Jesus? Daí, quando saem para a vida, não sabem lidar e acabam se entregando ao que descobrem. O jovem precisa de exemplos, modelos a serem seguidos. Ensine-o sobre os grandes nomes da história,
Apresente jovens como João Ferreira de Almeida, que aos 16 anos já traduzia a Bíblia. Fala sobre Jonas Edwards, C.S. Lewis, grandes exemplos de cristãos que viveram e fizeram grandes coisas. Por que você acha que os jogadores de futebol e os ex-BBBs têm tantos seguidores? Jovens buscam exemplos, querem ídolos para desejar e imitar. O sonho é ser influência para poder ganhar roupa de graça e fazer vídeo de viagem. Como é que a igreja sobrevive assim? Quando é que esse jovem aprende a ser adulto, se a sua adolescência é investida em molecagem, em criancice? E aí vem a conclusão. Ensine o jovem o valor eterno dos seus atos, a investir naquilo que de fato importa, arrumar um emprego, encontrar uma pessoa para construir um lar, servir ao próximo, dar testemunho cristão, pregar o evangelho, sustentar uma igreja, pregar a palavra para que a próxima geração possa aprender sobre o evangelho. Ensine o jovem que o mundo é mau, que a vida é difícil, mas que nós estamos aqui de passagem. Ensine-os que o mundo é enganoso e que ele está a caminho da morte, mas que Cristo venceu o mundo e um dia virá para restaurar todas as coisas. Dê ao jovem algo para amar, algo a qual se apegar por toda esta vida e a próxima. Ensine-os a não se contentarem com o esgoto que este mundo os empurra goela abaixo. Ensine-os a desenvolverem sua mente, seu coração e a sua salvação. Ensine-os a glorificar a Deus em toda a sua vida e não a jogarem fora. Meus queridos irmãos, Jesus virá. Jesus vai voltar. E nós vamos nos encontrar com Ele. O que nós vamos apresentar para Ele? Daquilo que Ele confiou às nossas mãos. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos netos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos netos são do Senhor. E nós vamos apresentar a Deus eles, dizendo: Senhor, aqui o Senhor me deu, assim eu trabalhei, agora eu apresento ao Senhor tudo aquilo que eu fiz durante toda a minha vida. Aqui está a minha oferenda. Eu multipliquei aquilo que o Senhor me deu. Eu abençoei todas as pessoas que eu me envolvi durante toda a minha vida. Aqui está a minha família. Esse é o chamado de Deus para nós. É o chamado de Deus para você, pai, mãe, cristãos, crentes em Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Essa deve ser a prioridade da nossa vida, da nossa família. É isso que nós temos que buscar. É isso que vale a pena buscar e colocar em primeiro lugar na nossa vida. Não as coisas desse mundo, mas as coisas do alto. Não as coisas que passam, mas as coisas que são eternas. Não as coisas que vão ficar aqui, mas aquilo que nós vamos levar daqui para quando nós nos encontrarmos com Jesus.